Para todos os queridos professores, superintendentes, mais um EBD em pauta, e desta feita vamos meditar na lição de número 7, lição que vai falar sobre a promessa de um coração novo. Está conosco hoje aqui para nos ajudar a meditar nesta palavra, o evangelista irmão Carlos. Pai do Senhor, irmão Carlos. Pai do Senhor, pastor Paulo, Pai do Senhor a todos os irmãos, a todos os professores que dedicam essa obra tão maravilhosa, que é o ensino da palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a todos de uma forma especial. O texto áureo da lição de número 7 está lá no livro de Ezequiel 36 e versículo 26, que diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A verdade prática diz: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 25 a 29, e o livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, para que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eis que dias vêm, diz o Senhor, que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém. Evangelista irmão Carlos, fazendo essa oração. Maravilhoso, eterno e soberano Deus, te damos graças, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Pedimos que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de nós, guardando, protegendo, cobrindo, dando-nos entendimento, Senhor. Pedimos tuas bênçãos também sobre cada professor, ó Pai, que dedicam nesta obra tão maravilhosa que é o ensino da palavra do Senhor. Pedimos a tua misericórdia sobre cada um de nós e cada dia mais nos ajuda, nos ensina e venha nos capacitar para fazermos essa tão grande obra que é ensinar a tua santa e maravilhosa palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nesta lição de hoje, nós vamos falar sobre a promessa de um coração novo. Dentro do contexto desta mudança,
na introdução da lição, o nosso comentarista, pastor Elinaldo Renovato, ele traz que a palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Então, a palavra coração aqui, nesse contexto da lição de que nós vamos estudar hoje, ela não quer dizer do órgão que pulsa, né, e injeta sangue nas veias e faz com que o sangue corra no nosso corpo. O alvo do estudo aqui, no contexto de coração que a Bíblia está usando, nas passagens que nós vamos ver, ela fala no contexto do homem interior, né? Compõe ali a alma, compõe, né, o espírito, essa conjuntura interior do homem é que faz a composição, e a Bíblia é colocado nesse contexto, e nas passagens é posto a palavra para que dá esse entendimento, mas não do órgão, né, coração em si. Mas nós vamos falar aqui nesse contexto de coração, um coração novo, como um interior novo, um homem novo, né, uma nova criatura, alguém que foi transformado. Então é nesse contexto que a introdução nos traz aqui, que a palavra coração aqui se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. É o centro, né? É o centro da vida. É esse contexto, não é isso, irmão Carlos? É isso aí, pastor Paulo. Nós vemos aí, até mesmo no primeiro ponto aí, onde fala sobre coração na Bíblia, né? Ele deixa bem realçado, bem fixado, que quando a Bíblia menciona acerca do coração do homem, ele fala acerca da mente e fonte dos pensamentos, né? E várias passagens na Bíblia Sagrada registra e confirma isso aí que o senhor está falando, né? Gênesis capítulo 6 e 5, né, a Bíblia diz assim: E viu o Senhor que a maldade dos homens multiplicaram sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, né? Gênesis capítulo 8, 21, o Senhor sentiu o suave cheiro. O Senhor disse em seu coração: Não tomarei mais a maldade da terra por causa dos homens, porque a imaginação do coração do homem é má desde a meninice, né? Então retrata acerca da consciência, né, da mente, daquilo que está interno dentro do ser humano. Não essa bomba injetora, como o senhor disse aí, né? Isso, então, o cerne aqui justamente, né, os exemplos aqui que foi citado, justamente esse contexto do interior, dos sentimentos, né, da alma ali, do espírito, essa conjuntura do ser humano, que é a sede, né? O corpo exterior, ele somente é a peça que demonstra tudo aquilo que está no interior. Aquilo que, usando a palavra aqui coração, mas no contexto de interior, aquilo que o nosso interior, ele pensa, ele né, e faz, ele é demonstrado pelo nosso corpo. O nosso corpo em si, ele não tem ação nenhuma. Ele não toma as decisões. O que toma as decisões, e é o que nós vamos ver aqui nesse contexto da lição de hoje, é o homem interior. É a peça que está dentro, essa peça invisível. O corpo visível aqui é algo, é a matéria, mas a alma, a sede dos sentimentos que está no interior é o que nós vamos ver hoje, que o apóstolo Paulo vai falar aí do novo homem, né, do velho homem, novo homem. É nesse contexto que a lição de hoje vai nos trazer alguns esclarecimentos maravilhosos. Já dentro do primeiro tópico, que traz aqui um coração na perspectiva bíblica, então vai nos dar essa base bíblica, né, de como é contextualizado essa palavra coração, no sentido de interior do ser humano, para que nós possamos, então, já no tópico 2, que vai falar do coração, desse coração, desse interior que está com Deus. Então, dentro do primeiro subtópico aqui, diz o coração na Bíblia, quer dizer, como é colocado o coração na Bíblia.
A Bíblia raramente trata essa palavra coração, são pouquíssimas as citações bíblicas que realmente se referem ao órgão, né? Ao órgão, músculo, coração. Refere-se mais, nas suas passagens, como o homem interior, e revela aí o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Então, é essa sede da alma e do espírito aqui, que é o que nós vamos ver citado na Bíblia e que compõe essa peça do ser humano, que, como o apóstolo Paulo diz que deveria estar preparado para encontrar no dia do arrebatamento, é o corpo, a alma e o espírito. Só que muitos pensam que, e às vezes por uma falsa interpretação, acreditam que um pode estar preparado e o outro não. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo e o que nós vamos ver aqui é que é um conjunto. O corpo não consegue estar preparado para o dia do arrebatamento sem a alma e o espírito estar bem. Da mesma forma, a alma não consegue estar preparada, não pode estar preparada se o corpo e o espírito não estiver. Então, é a conjuntura. É por isso que o apóstolo Paulo diz que todo corpo, alma e espírito, quer dizer, o exterior e, né, o homem interior tem que estar preparado para esse encontro. Não é isso, irmão Carlos? Então, pastor, falando como o senhor disse aí, acerca do coração na Bíblia, pouquíssimas vezes relata, como o senhor disse aí, o próprio comentador falou na lição aqui, né? Relata sobre essa bomba ejetora, esse órgão tão especial, tão magnífico, né, podemos dizer assim, que faz com que todo o corpo seja bombado, né, o sangue nele. E para ratificarmos o que nós estávamos falando, aquela vez quando foram aqueles homens à casa de Abraão para afirmar a promessa, como nós aprendemos em lições passadas sobre ele, nós olhamos e vemos aí que o versículo 17 do capítulo 17 diz assim: então caiu sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração, né, no seu pensamento, né? Ele disse no seu pensamento, né, há um homem de 100 anos, há de nascer um filho, e dará à luz Sara na idade de 90 anos? E ela sorriu, né? E a Bíblia diz que os varões, os homens, o Espírito de Deus que estava ali naquele momento ali, em forma de teofania, ele ouviu o pensamento daquela mulher e olhou para ela, né, e ratificou e falou: por que você sorri, né? Sabendo que Deus é todo poderoso, Deus que criou todas as coisas. Então ele ouviu o pensamento. Quando ele falava aquilo dali, Deus, ele fala que ele pensou no seu coração, né? Ele disse no seu coração em pensamento, né? Era o seu consciente, né? No seu interior, nos seus pensamentos, ele pôde expressar. Em um momento, num lapso, ele começou a querer duvidar. Foi na onde aqueles homens testemunharam e afirmaram a promessa que Deus tinha feito a Abraão, né? Falar do coração, pastor, nós vemos aí sobre o pensar, ou seja, o sentimento, como Abraão teve, e Paulo, como o senhor falou aí, ele faz referência a este homem exterior, né? Como corpo físico, como o senhor disse, como corpo físico, que ele precisa de estar bem, para que a alma, para que tudo possa ser um conjunto e possa estar diante da presença do Senhor. E em várias passagens na Bíblia Sagrada, como eu mencionei, ela testifica fazendo a separação. Quando Deus fala sobre a matéria, ele fala sobre matéria. Mas quando ele fala acerca deste coração aqui na Bíblia Sagrada, que Deus daria um coração novo para o ser humano, ele fala do novo raciocínio, do novo pensamento, do novo modo de agir, da forma em que o homem busque cada dia mais a santificação e a santidade da presença do Senhor, né? Então, essa distinção, essa diferença aí, né, aonde diz aqui no finalzinho do subtópico 1, que diz que o coração é tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Essa é o que a Bíblia cita, né, na maioria das suas passagens, é o que vai estar ligado ou ao espírito ou então à alma. Refere-se no sentido, como o evangelista irmão Carlos já citou alguns exemplos aqui, né, que foram colocados, que
referiam-se não ao órgão, mas sim à alma ou espírito, os sentimentos que a pessoa estava tendo naquele momento. Há uma citação no subtópico 2 a respeito aí ao que nós lemos aqui na carta de Paulo aos Romanos, falando justamente nessa problemática que existia na época de alguns ainda estar exigindo a circuncisão para comprovação que aquela pessoa era um cristão. Exigia justamente porque no Antigo Testamento a circuncisão era para o judeu algo obrigatório, para que este judeu se fosse reconhecido diferente dos demais. Então, Deus exigiu no Antigo Testamento a circuncisão de todo judeu, para que houvesse um diferencial desse judeu das demais nações da época. E alguns agora, no Novo Testamento, depois que Cristo morreu na cruz, e pela graça que nos é dada nós somos salvos, alguns irmãos ali ainda estavam se infiltrando nas igrejas e exigindo, dizendo que aquele que fosse salvo, dissesse ser salvo, aceitado Cristo, mas não praticasse a circuncisão, não era realmente, não era validado a salvação desse indivíduo. Então, por isso que Paulo usa aqui, em Romanos 2, e toda essa questão, e ele esclarece a questão aqui que agora a circuncisão que estava acontecendo de forma realmente no ser humano aqui, que é este novo coração, esse novo interior, era uma circuncisão não visível de forma exterior, mas uma circuncisão no coração da pessoa, quer dizer, no interior, é a nova criatura, a pessoa agora tem a mente de Cristo, é esse renovo espiritual do homem velho, o homem que não entendia as coisas do Espírito, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, ele trata aqui que no Novo Testamento é o que atesta a nova aliança, tá? Essa circuncisão, que não como um ato físico, mas agora, essas pessoas é a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Então, a circuncisão que atesta agora o cristão não é a exterior, mas sim essa circuncisão gerada pelo Espírito Santo dentro do nosso interior. É isso, irmão Carlos? Então, pastor, essa pequena cirurgia da circuncisão no Antigo Testamento, ela era muito válida para os judeus, como o senhor disse. E na Nova Aliança, uma vez que nós olhamos e vemos na Bíblia Sagrada, quando fecha aí na penúltima semana de Daniel, na visão de Daniel, abre-se um espaço chamado Ministério da Graça, o ministério onde Deus abrange a salvação para toda a humanidade, abre um espaço para que todo aquele que crê, como está em João 13,16, no Filho de Deus, se o mundo todo se convertesse e aceitasse a Jesus como seu único e suficiente Salvador, seria salvo, Foi uma janela, uma porta que foi aberta no Ministério da Graça. Já não se usa mais esse termo da circuncisão, Já não se precisa mais fazer aquela cirurgia, já não precisa ser mais algo demonstrado na sua carne, na sua pele, mas já mostra dentro do coração, Já mostra uma transformação, E nós olhamos aí, que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, estais, pois, firmes na liberdade com Cristo, que nos libertou, E não torneis colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E eis que eu, Paulo, vos digo que eu vos deixaria a circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará, Falou, se eu voltar novamente a ter esses rituais, a ter novamente aquelas ordenanças do Antigo Testamento, então, fazendo o quê? Com Cristo, com a nova justiça, com a nova lei, com a nova graça, que é a salvação que Cristo trouxe, Então, na nova aliança, no novo concerto, essa circuncisão ficou para trás. Já não adianta mais fazer isso para demonstrativo de ninguém, mas tem que mostrar no íntimo, no seu coração, no seu modo de viver, no seu modo de agir. Não precisa transpor por fora
que ele é um cristão, mas por dentro, e que as pessoas não precisam ser dito em palavras, mas que as pessoas possam ver o brilho de Cristo, como a Bíblia Sagrada diz, né? Na vida de cada um de nós, demonstrando essa nova aliança, esse novo concerto que Deus fez com a humanidade, né? E essa temática, né, além do apóstolo Paulo nas suas cartas, fez necessário porque existia uma grande confusão, né, em algumas situações aqui. Então fez necessário, assim como o escritor aos Hebreus, o apóstolo Pedro na sua carta, ele diz que nós não fomos comprados por ouro, prata ou pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então existiu essa necessidade, e ainda nos nossos dias ainda existe a necessidade que isso fique esclarecido, que Cristo cumpriu na sua totalidade todos os requisitos dos antigos sacrifícios exigidos por Deus. Todo aquele ritual que existia no Antigo Testamento, que foi entregue a Moisés, né, para que o povo caminhasse, seguisse as ofertas, os sacrifícios de imolação. Então, tudo aquilo ali simbolizava e apontava para o sacrifício de Cristo. E é por isso que quando o apóstolo Paulo fala da circuncisão, é isso que se cumpriu tudo em Cristo. Cristo agora circuncidou o coração do ser humano, com a presença do Espírito Santo. Ele fez a obra da expiação e, como ele mesmo disse, eu vou ao Pai, mas vou deixar outro Consolador, que é o Espírito Santo, que a partir de então rege a vida do cristão. Então, dentro do contexto bíblico da época, isso muitos fizeram confusão, e até os dias de hoje ainda algumas passagens bíblicas são distorcidas ou são mal compreendidas, como essa colocação bíblica aqui do coração, onde algumas pessoas, por interpretar mal, né, às vezes criam um pensamento distorcido e inválido da palavra de Deus. Por isso que faz necessário Paulo escrever nas suas cartas, e Pedro, João e o escritor aos Hebreus fazer esse esclarecimento, e é por isso que nesse tempo que nós estamos vivendo, a lição nos traz esta visão atrelada desse novo interior a uma promessa de Deus, ligar a promessa ao novo nascimento, né? Faz necessário porque algumas pessoas não compreendem e acham que pode viver da maneira como está, do jeito que está, em pecado, em desobediência, que é o que nós já vimos em lições, né? A lição de número 4 falou a respeito da obediência. Então, é necessário esse esclarecimento, né? E é por isso que aqui a obra realizada pelo Espírito Santo agora é no coração da pessoa, é no interior da pessoa. Gerando dentro desse contexto, o que é colocado aqui no subtópico 3 do primeiro tópico, o coração novo. Então, o velho homem, aquele homem que está acostumado ao peso do pecado, ao fardo pesado do pecado, agora, através dessa circuncisão do coração, através do Espírito Santo e do sacrifício de Cristo no Calvário, né, o derramamento do seu sangue, então adquire um coração novo, quer dizer, um interior novo. O meu interior se renovou. Não seria mais conhecido pelas marcas físicas, ritualísticas e externas. Quer dizer, o cristão agora ele não é conhecido mais pelos seus rituais, pelas suas ofertas exteriores, mas agora nós cristãos, desde então aqui dos tempos da igreja primitiva, somos conhecidos pelo coração novo, né, que Deus deu ao seu povo através do sacrifício de Cristo. Não é isso, irmão Carlos? E nós vemos aí, pastor Paulo, que até mesmo a mensagem de Jesus, ela já foi diferente, né? Como o senhor disse, ele veio, cumpriu na íntegra todos os requisitos que existiam na lei, e dali para cá ele firmou o novo concerto do Ministério da Graça, e quando ele prega para um grande homem judeu, mestre Israel, que ensinava nas sinagogas judaizantes,
chamado Nicodemos, ele já prega esse novo conceito, né? Esse novo coração que Deus colocava no ser humano, né? E ele disse para Nicodemos: olha, é necessário vós nascer de novo, né? Na verdade, vos digo que é necessário nascer de novo, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Nicodemos, ele ficou tão surpreendido que ele nunca tinha ouvido uma mensagem naquela atualidade, naqueles dias, né, que ele vivia. Que ele era acostumado a ensinar e praticar, tentar praticar e viver, tentar viver os ritos do Antigo Testamento, da lei. E quando Jesus chega, ele muda a situação e ele fala a mensagem da graça, não é necessário vos nascer de novo. Era um novo coração, um novo mandamento, um novo propósito que Deus estava colocando no ser humano. E isso, nós olhamos lá em Jeremias capítulo 3, 33, onde nós lemos aí, já estava proferido isso aí, né? O versículo 33 diz assim: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, que porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, né? Já não tinha mais aquele negócio de estar externo, de ser um sacerdócio para buscar a Deus o perdão pelo povo, o povo ter que ir a um sacerdócio e confessar os seus pecados, as suas culpas, e ele interceder a Deus, fazer aspersão no lugar santo, queimar incenso. Não tinha mais isso aí. Ele estava falando: não, agora eu vou estar dentro do ser humano, eu vou colocar dentro do ser humano, na vida do ser humano, para que ele possa sentir a necessidade. E uma coisa linda e maravilhosa, vamos falar sobre isso na frente, pastor, é sobre esse Espírito Santo tão maravilhoso, né? Que Deus colocou dentro de nós, que ele nos faz com que nós olhamos a nossa situação e vemos o nosso estado pecaminoso e a carência que nós temos de buscar mais a presença do Senhor e nos melhorarmos mais na presença do Senhor. É o coração novo que ele estava falando aqui, estava dizendo que colocaria dentro do ser humano um coração novo. Então nós vemos que esse coração novo, que, né, é o interior novo do homem, essa formação de uma alma modificada, de um espírito vivificado plenamente agora, então ele se torna, né, realidade na vida do cristão através de 3 processos, né, básicos que compõem, né, mas o primeiro é pela mortificação das obras do corpo, isso através do sacrifício de Cristo. Então, o ser humano, quando ele é convencido pelo Espírito Santo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, então é mortificado através do sacrifício de Cristo as suas obras no corpo. A partir de então, da justificação, acontece a regeneração desse interior, né, deste coração, desse homem interior, e passa-se então, através disso, ocorrer um enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo enche o ser humano agora, a pessoa, ela se torna viva espiritualmente. Era morta, não compreendia as coisas do Espírito, mas agora, e então ela começa a adquirir, através desse processo do Espírito Santo, desse caminhar com a palavra de Deus, em obediência a Deus, começa a adquirir esse novo coração, que compõe este novo coração interior do homem, um conhecimento espiritual. A cada experiência vivida, né, cotidianamente, como os apóstolos viviam ali no seu cotidiano com as pessoas, experiências de cura, de milagre, de sinais, palavra, e todo esse contexto através do Espírito Santo, do trabalhar do Espírito Santo, que é o que nós estamos vendo aqui no subtópico, né, nesse primeiro ponto, compunham e formavam esse novo interior no ser humano, não é isso, meu caso? Nós vemos uma prova tão linda dessa daí, pastor, a vida de Paulo, né? Isto. Porque o ser humano em si, que não tem Deus na sua vida, que não tem o Espírito Santo na sua vida, ele não compreende essa ação tão maravilhosa que é o novo coração na vida do ser humano. Às vezes muitos criticam, porque outrora o indivíduo ele roubava, ele matava, se prostituía, ele era viciado, e quando ele aceita Cristo como Salvador, ele pega uma Bíblia, coloca debaixo do braço e as pessoas começam a criticar. As pessoas que não têm Deus na sua vida
não compreende essa ação do novo coração do ser humano e começa a criticar, aquele daí está escondendo atrás da Bíblia Sagrada. Mas não é isso. É o novo coração, uma nova mentalidade, um novo raciocínio que Deus coloca no ser humano, que ele possa ver dentro de si o que ele praticava e muda a sua ação de viver. Se ele matava, ele não mata mais. Se ele era um ladrão, ele não rouba mais. Paulo, ele nos deixou esse exemplo tão maravilhoso. Paulo, ele era um homem tão, vamos dizer assim, religioso naquela época, se dizia ser tão religioso, que ele achava que todos que proferia a palavra do Senhor, que era cristão, ele achava que estava errado. Ele matava, ele esfolava, ele pedia carta e ia para poder matar mesmo os cristãos. Mas quando ele teve esse encontro maravilhoso com Jesus, quando ele converteu-se, ele foi convencido pela palavra e se converteu ao Evangelho, o coração que Deus colocou dentro do coração dele, da vida dele, mudou totalmente. Aquele homem que tentava matar, que perseguia os cristãos, passou a ser perseguido pela palavra, por causa da palavra que ele pregava e anunciava. E a Bíblia diz que ele chegou num ponto que ele dizia consigo, olha, eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Se eu viver, o meu viver é Cristo, mas se eu morrer, o meu morrer é ganho. Por quê? Porque ele já tinha um novo coração dentro dele que transpassava todos os outros obstáculos. Né? Ele sabia que se ele morresse naquela situação, existia um lugar melhor para ele no céu. O coração novo que Deus colocou dentro dele, ele tinha certeza de que se ele morresse daquele jeito, ele já estava guardado com o Pai no céu. Né? Então esse é o novo coração em que Deus coloca na vida do ser humano, do indivíduo, que aceita ele como seu único e suficiente Salvador. Né? Então aí nós vemos que esse processo, né, desse entendimento, desse novo coração que é gerado, desses sentimentos transformados, então ele gera, aí é o que nós vamos entender aí no tópico 2, a respeito do coração de quem está com Deus. Então, quando nós passamos por esse processo, aí acontece um coração inclinado para Deus, que é o primeiro subtópico. Existem algumas mudanças. Então, eu antes de aceitar Jesus, eu vivia, conduzia os meus passos de uma forma. A partir desse encontro que nós citamos no tópico 1 aqui, de ser gerado, né, da circuncisão do coração, do interior do homem, agora através do sacrifício de Cristo, através dessa conjuntura, desse processo, gerado pelo sacrifício e pela operação do Espírito Santo, então nós conseguimos aqui começar a entender as promessas da formação deste novo coração no homem, que é, o primeiro subtópico nos diz aqui, é um coração inclinado para Deus. Então, quer dizer, o homem agora, com este coração, com esse interior novo, os seus pensamentos não são mais para si, mas agora os pensamentos são inclinados para Deus. É por isso que Jesus disse, lá no final, né, do Evangelho de Marcos, está escrito lá, ide, pregai o Evangelho. Então, aqueles que foram e cumpriram, obedeceram esse mandato de Jesus Cristo, de ir levar a palavra, eram as pessoas que haviam adquirido um verdadeiro interior, um novo coração, como nós vimos no tópico 1. Aqueles que não entenderam e não experimentaram essa realidade, esse novo nascimento, esses foram aqueles que foram ficando pelo caminho. É o que aconteceu e Jesus citou na parábola do semeador. A palavra foi plantada em muitos terrenos, só que muitos, infelizmente, não vivenciaram, como o evangelista irmão Carlos colocou aqui já, este verdadeiro nascimento, esse nascimento espiritual, esse moldar interior de um novo coração. Não é isso, irmão Carlos? Então, pastor, e nós olhamos aí que a Bíblia Sagrada, primeiro, 2 Coríntios capítulo 5, 17, Paulo ele afirma severamente sobre isso, né? Ele diz assim, que assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, né? Esse novo coração, essa inclinação para Deus,
quando o ser humano aceita Ele como Salvador, muda tudo, né? Ele muda de trajetória, ele muda de atitudes, ele faz, como já citamos aí, né, como Paulo, né? Era uma coisa e muda totalmente a situação, o jeito dele agir. Se ele era uma pessoa briguenta dentro do seu lar, Deus, ele molda novamente o caráter dele para que ele possa ser uma bênção no seu lar e que a família dele possa seguir os passos, né? E ser um homem destinado a morar no céu. É o que a palavra santa nos dá sobre inclinação a Deus, porque quando recebemos esse coração para inclinarmos a Deus, já passamos a ter uma mentalidade voltada para Deus, em buscar as coisas de Deus, em aprender as coisas de Deus, em conhecer um pouco mais esse Deus que nós servimos, em ter experiências a mais com esse Deus que nós servimos, em dependermos mais deste Deus que nós servimos, né? É isso que o escritor quis colocar, né? Quando nós temos aí um coração inclinado para Deus, nós voltamos mais para as coisas de Deus e esquecemos das coisas, às vezes, aqui na terra, carnais, que tanta puxa para o lado que leva para a perdição, né? Isso. Então veja que aqui está composto aqui, né, que dentro desse novo nascimento e com a regeneração que acontece no nosso interior, agora nós conseguimos enxergar o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, né? Então, e nem as necessidades espirituais que nós precisamos. É por isso que João, na sua carta aqui, ele descreve no capítulo 3, né? Que na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, né, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus disse isso. Aquele que não nascer de novo não compreende essa transformação espiritual que acontece, né? E o coração não se torna inclinado para Deus, mas propenso para as coisas aqui da terra, para a rebeldia, desobediência, maldade, crueldade, né? A pessoa que não tem o coração, o interior inclinado para Deus, transformado para Deus, então é a pessoa que o ser humano é propenso a essas coisas. Quando falamos, pastor Paulo, acerca do grande auxílio que Jesus nos concedeu, que foi o Espírito Santo, nós vamos falar sobre isso também na frente aqui, eu me lembro de Pedro. Pedro, ele teve uma transformação, quando o coração dele se inclinou para Deus, tão grande, que nos fascina. Nós pararmos para analisar, Pedro, ele se convenceu, Jesus, ele pregou, ele se convenceu, andou com Jesus, mas era aquele homem iracundo, qualquer coisinha ele já queria partir para a ignorância, para a briga, né? Tal que quando eles foram prender Jesus, ele arrancou da espada e queria cortar o pescoço daquele soldado, né? Queria matar aquele soldado, né? O soldado, eu creio que, por um reflexo, ele tirou fora o pescoço e cortou a orelha dele, né? Porque ele não ia só querer cortar a orelha. Então nós vemos aí que aquele homem iracundo, aquele homem nervoso, aquele homem explosivo, aquele homem sanguíneo, quando ele recebe essa transformação do coração dele, que o Espírito Santo habitou dentro dele e ajudou ele se voltar mais para Deus, no dia de Pentecostes que ele recebeu o Espírito Santo na sua vida, a situação mudou. Alguns irmãos pregam ali, fazem uma conjectura, eu acho muito interessante, que no momento em que o povo estava do lado de fora, vendo aquela festa, vendo aquela alegria do povo que tinha recebido o Espírito Santo naquele dia, eles começaram a criticar e dizer, olha, estão bêbados, olha como eles estão falando, olha como eles estão loucos. E quando Pedro se levanta, alguns fazem uma conjectura dizendo que os discípulos, os apóstolos que estavam em volta, correram e falaram, segura Pedro, porque ele vai acabar com a nossa festa, ele vai acabar com a nossa alegria. Porque eles conheciam o temperamento de Pedro, mas eles não sabiam que naquele momento o Espírito Santo já tinha mudado a ação dele, o coração dele. O coração dele já estava sendo inclinado para Deus, né? E a Bíblia diz que aquele homem iracundo, nervoso, ele levanta e prega o Evangelho de Cristo, uma autoridade tão grande que quase 3.000 almas se convertem numa pregação, né? Numa mensagem. Então nós vemos aí que um coração inclinado para Deus age dessa forma. O que ele fazia, o que ele era antigamente, o Espírito Santo de Deus molda e ele passa a agir diferente e faz a vontade de Deus, né? Que é o que já nós, né, já vamos entrando aqui para o subtópico 2, nesse contexto, que é justamente a demonstração de um coração consciente. Quer dizer,
Pedro agora, ele já tinha consciência que é aquilo que Jesus havia dito para ele. Não é por força, mas é pelo meu Espírito. Então, o interior de Pedro naquele momento, depois do enchimento com o Espírito Santo, se tornou consciente que agora não temos que, como Paulo diz, né, não temos que lutar contra corpo e sangue, né, mas contra os principados e potestades, contra uma guerra espiritual. Então, essa foi a consciência de Pedro. Não era mais uma guerra, né? E aqui, como diz aqui, o centro da vida interior agora, no coração, meditamos, ponderamos e avaliamos. Foi isso que Pedro fez. Pedro, quando os homens chamaram ele, como o evangelista Simão Carlos colocou aqui, de embriagados, o Espírito Santo fez todo esse processo aqui, e ele avaliou a situação e ele se levantou. Um homem que havia negado Jesus, agora ele se levanta com ousadia, né, com poder, com graça, com unção do Espírito Santo, para pregar a palavra. Então, o interior de Pedro, com essa transformação, inclinou-se para Deus e foi gerado nele agora este coração, esse interior consciente do que ele estava fazendo. Ele conseguiu entender agora aquela palavra de Jesus: Pedro, tu não vai ser mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Então Pedro agora, com essa transformação, consegue entender. E é como diz aqui, agora ele tem a capacidade de fazer, assim como nós nos dias de hoje, se observarmos esses princípios, né, de fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o projeto de Deus na nossa vida, não é isso, irmão Carlos? E um coração, pastor Paulo, transformado, ele faz como Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? É isso aí que nós vemos aí, quando um coração ele é consciente do que Deus está fazendo e voltado para Deus, né? Isso. E aí no subtópico 3 vem aquele lembrete, né? Deus vê o coração. É o local mais escondido da pessoa. Porém, com tudo isso, né, ele contempla o ser humano por dentro e por fora. É aquilo que já lá o salmista no Salmo 139, com tanta clareza, né, ele já havia dito: para onde me irei do teu Espírito Santo? Se for para o alto, né, dos céus, nas montanhas, nas profundezas do mares, na caverna mais escura, né, no abismo, mesmo ali, né, Deus contempla. Que é isso que fica, esse coração, se realmente acontecer essa transformação. É aquilo que Davi almejava lá no Salmo 51, né? Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Havia acontecido alguma coisa, havia se rompido esse novo coração em Davi, esse elo de ligação, e Davi sentiu a amargura de um homem agora afastado da presença de Deus, rompeu-se esse vínculo. Então ele, mais do que urgentemente, ele recorre a Deus, que conhecia o que havia acontecido e reconhece que Deus é o único capaz de torná-lo novamente a desfrutar das bênçãos de Deus. Não é isso, irmão Carlos? E esse Deus vê o coração, o ser humano às vezes ele é tão ignorante, às vezes, que esquece da soberania que é o nosso Deus que nos servimos, né? Às vezes ele quer manter uma aparência, ter um status. E Jesus, Mateus capítulo 15, ele disse, ele conhecendo todas as coisas do ser humano por dentro e por fora, ele chegou a dizer: ó, este povo que se aproxima de mim, com a sua boca me honra, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. É o que nós vemos aqui, né? Deus, ele vê o coração do ser humano, ele conhece lá no íntimo. Salmista, ele reconhecendo essa grandeza desse Deus, Salmo 139, versículo 4, ele disse: ó, não havendo ainda
palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. O salmista, ele reconhecia que esse Deus, ele viu o coração. Ana, ela não lembrou do Deus Todo-Poderoso que estava ali e sorriu e duvidou. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele conhecia o coração e ouviu o pensamento dela, como nós já falamos aqui. Então, Deus, ele vê o coração. E às vezes o ser humano, ele quer um lapso de ignorância, esquece disso, né? Ele quer viver uma vida de aparência, uma vida de status, uma vida demonstrando para o povo que ele é uma coisa. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus, ele vê o íntimo do coração do ser humano e sabe todas as coisas, né? E quantos Deus às vezes tem olhado e falado, este povo me aproxima-se de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas eu estou vendo o coração dele, né? É onde às vezes nós vemos aí, reconhecemos aquela passagem onde diz que muitos a chegar para Jesus e dizer, Senhor, eu fiz tantas curas em teu nome, preguei tantas vezes a tua palavra, fiz tantos menção do seu nome no mundo aí, e Jesus vai olhar para ele e dizer, olha, não vos conheço, apartai-vos de mim, né? Porque Deus, ele vê o coração. Não cabe nós, às vezes, queremos enganar Deus, que Deus, ele não se engana, ele é um Deus Todo-Poderoso, ele conhece todas as coisas e ele vê o coração do ser humano, né? Ananias e Safira também tentou enganar, e aí o apóstolo Pedro diz, por que mentiste ao Espírito Santo? Então, Deus conhece realmente. Nós vivemos num contexto que é o que o apóstolo Paulo recomenda lá na primeira carta aos Coríntios, no ato da Santa Ceia, que cada um examine, porque eu tenho condição de, através do Espírito Santo, que é Deus, né, demonstrar se eu tenho falhas, se eu estou apto, se eu preciso pedir perdão, como Davi pediu aqui, ó, torna-me, dá este coração puro, cria em mim. Então, é eu que tenho que me avaliar, eu não tenho que esperar os outros virem me avaliar ou me julgar. Então, é por isso que, com esta visão de que Deus está nos vendo, e Ele conhece todo o meu interior, todo o meu contexto, é como já citamos aqui, o Salmo 139, por mais que achamos que não, ninguém está vendo, mas Deus, Ele conhece a nossa intenção, por que estamos vindo à igreja, por que estamos vindo à escola dominical, por que estamos ofertando, por que estamos fazendo uma boa ação. Essas intenções que às vezes o ser humano não consegue julgar, interpretar, para Deus é claro como uma água límpida, né? Deus conhece e enxerga tudo isso aí, né? E aí nós vamos para o tópico 3, que dentro de todo esse contexto que vai se formando aqui, que nós estamos vendo, há o novo nascimento, há todo esse trabalhar do Espírito Santo, o nosso coração se inclina para Deus, nós temos um coração consciente daquilo que nós vamos ter que passar como cristão, tanto as coisas boas, terrenas, quanto as coisas ruins, né? O nosso contexto que nós vamos passar, e nós sabendo de que Deus está vendo o nosso coração, as nossas intenções, a nossa luta, a nossa batalha, a nossa busca, os nossos anseios, né? Nós estamos fazendo o melhor para Deus, então nós podemos esperar aqui a consolidação disso na nossa vida, que é o que fala aqui o tópico 3, que fala as promessas para este coração, né? Para o coração transformado. E dentre elas, a primeira é um coração feliz, quer dizer, um interior feliz. Hoje nós estamos vendo na atualidade um mal que está assolando a humanidade, que é a ansiedade, e com ela a depressão, e nós vemos que uma grande parte disso é a falta de um coração feliz, de um coração consciente, de um coração na presença de Deus, um coração que está satisfeito e reconhece a presença de Deus na sua vida. Não é isso, irmão Carlos? Então, pastor Paulo, e essa promessa de um coração feliz,
ela não está vinculada a como muitos pensam, né? Eu tenho que granjear, tenho que ter riqueza, tenho que ter... Há coisas terrenas, né? Quando eu estava meditando nessa lição, me veio à memória um ato, uma circunstância que aconteceu na minha vida de um irmão, que sempre, quase todo mês, ele chegava na loja onde eu trabalhava e comprava um saco de cimento, um pouquinho de tijolos, e um dia ele chegou e me pediu uma lâmpada, uma luminária. Eu vendi para ele, ele estava preocupado quem poderia instalar para ele. Eu me propus em instalar para ele. Falei, não, irmão, eu vou lá na sua casa instalar para você essa luminária. Ele falou, não, você não vai não. Eu falei, vou. Ele ficou alegre em me receber. Quando eu cheguei na casa dele, um ambiente simples, o serviço que esse irmão fazia, ou faz até hoje na rua, de vez em quando eu vejo ele, era vendendo picolé. E quando eu cheguei lá naquele ambiente simples, humilde, ele me apresentou um quartinho onde ele estava fazendo e falou para mim, ó, irmão Carlos, esse daqui é o meu quarto de oração, o meu quarto de eu conversar com Deus. E ele exalava, o rosto dele brilhava uma felicidade tão grande, mesmo naquela humildade, naquele lugar tão simples, que eu não aguentei. Quando ele me chamou para orar, falou, vamos orar, que ele me chamou para orar, eu não aguentei, o meu coração dilacerou. Eu chorei com ele, orei, agradeci a Deus e pude compreender e ver que a felicidade ele está nas coisas mínimas coisas que Deus proporciona para nós. Este é um coração, uma promessa de um coração feliz, daqueles que têm a Cristo como Salvador. Tudo para ele é Cristo. Tudo para ele gira em torno de Cristo. Bens materiais, granjear fortunas, ter status na sociedade, para ele não servia nada, mas aquela vida humilde dele e o que ele poderia fazer era um quartinho para que ele pudesse cultuar, adorar e agradecer a Deus, e ele chorava e demonstrava aquela felicidade tão grande. Então nós vemos aí que a felicidade, esse coração cheio de felicidade, ele é proporcionado justamente para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? E quando a pessoa recebe esse coração feliz, ele não importa se ele está enfermo, ele não importa se ele está passando por uma prova, por uma dificuldade, mas toda hora que você olha para ele, você vê o brilho do Espírito Santo no coração, na vida dele, e se emociona. Somos conhecedores, e muitos irmãos aqui visitaram um pastor nosso que nós tínhamos aqui, que foi acometido de câncer, que quando nós chegávamos na casa dele para visitar ele e orar com ele, ele não deixava nós falar. Ele começava a falar das bênçãos, das maravilhas, de como ele estava pregando dentro do hospital, como Jesus estava curando, salvando. Mesmo ele não sendo curado, ele transmitia aquela alegria tremenda que, em vez de a gente confortar ele, a gente saía confortado. O que era isso? É um coração feliz. É um coração daqueles que tem Cristo na vida, daquele que inala a presença do Espírito Santo quando a gente está próximo dele, né? Isso. Então, por isso que aqui o pastor Elinaldo, nosso comentarista, ele diz que quando o ser humano tem um coração novo, realmente, aquele processo que nós já citamos, a felicidade é uma realidade na vida dele. A felicidade para nós cristãos não se encontra nas coisas materiais, mas como é uma consequência dessa felicidade, né, é a alegria que se instala no nosso coração. Por isso que o tempo hoje, como nós já dizemos, presente, com tanta ansiedade, com tanta depressão, está faltando, né? Eu acredito que um pouco mais desse coração transformado. As pessoas estamos hoje, e todo ser humano está propenso a isso. Este mal, a ansiedade e a depressão é um mal deste século. E o cristão, se não tomar cuidado, se ele a sua atenção aqui, ele permitir que a alegria do Espírito Santo na vida dele saia um pouco e ele adentre nesse campo mais material do que o espiritual, isso acontece, né? As batalhas são travadas, os problemas, e isto justamente é uma arma que o inimigo está usando hoje para derrubar a vida de muitos cristãos que são afetados pela depressão. Mas, como nós vemos aqui, se houver esta transformação, este renovo,
O próprio, né, já citamos Davi aqui, passou por esse processo, mas ele buscou na pessoa certa, né? Ele pediu a Deus e Deus o renovou e ele tornou-se novamente um homem cheio do Espírito Santo. Segundo subtópico nos diz de um coração cheio de amor. Isso é outra coisa que para a nossa realidade hoje, o amor. Hoje nós vemos muitas boas ações que é só para tirar a foto, né? Dar com a mão, e justamente Jesus já disse nas suas palavras que a esquerda não veja o que a direita esteja fazendo, né? Mas infelizmente nós estamos vivendo um tempo que as pessoas só contribuem, só fazem uma boa ação se o nome for mencionado, se for escrito num mural, se for colocado num telão. Então, veja que esse coração cheio de amor que é necessário, o que é o amor? O amor é o essencial. O amor levou Cristo a morrer na cruz, né? Quer prova melhor do que isso? Então, o que é o amor para o ser humano? É justamente chegar ao limite. O amor leva o ser humano a chegar ao limite. Assim como nossos irmãos primitivos, da igreja primitiva, morriam pelo Evangelho. É como tem aquele hino, né? São as marcas na areia que foram deixadas pelo sangue derramado. Então, isso só se consegue pelo amor, que é isso que o comentarista coloca aqui no subtópico 2. Um coração, quando nós temos um coração cheio de amor, e como ele diz aqui, o amor é a essência do cristianismo. Cristo morreu por amor. Então não adianta eu dizer que eu tenho nada mais se não houver demonstração. Esta palavra mostra que o amor de Deus está derramado no nosso coração, no nosso interior, e por isso nós conseguimos ser transformados. Não é isso, irmão Carlos? Então, pastor, nós temos que tomar muito cuidado, porque, como o senhor disse, né, às vezes o amor, a pessoa vai deixando esfriar, vai deixando acabar. O amor, às vezes, ele é tomado por um espírito, às vezes, de contentação, de vingança. Quantas pessoas, às vezes, a gente vê falando de alguma pessoa, e quando acontece alguma coisa na vida dele, em vez de ele condoer-se, chorar, se lamentar com aquele episódio, com aquilo que está acontecendo, ele dizer, rapaz, já estava escrito, eu sabia que isso ia acontecer. Alguns falam, eu avisei, né? Eu avisei ele. E nós vemos aí que o apóstolo Paulo, ele falou que no capítulo 13 lá da primeira carta aos Coríntios, que por mais que às vezes a gente quer fazer boa ação, quer fazer tantas coisas, e não tiver este amor, é como metal que tine, né? Se nós não condoermos com aqueles que sofrem, com aqueles que choram, se nós não colocarmos aí na pele daquele amigo, daquele irmão que às vezes está passando uma dificuldade tão grande, e ao invés de nós olharmos e dizer, não sabia que isso ia acontecer, e nós não condoermos com ele, orarmos para que ele possa superar e atravessar essa dificuldade, nós não estamos demonstrando o amor. Como o senhor disse, né? Às vezes, nós vemos tantas pessoas precisando, e tem muitos que gostam de ir lá e tirar uma foto quando está entregando a cesta básica, né? Para que possa ficar registrado, para que possa aparecer na mídia. E isso é uma essência do cristianismo. E o apóstolo Paulo ele chegou a dizer, pastor Paulo, e alguns têm este versículo achando que se fazer muita caridade, muitas doações, ele vai apagar multidões de pecado. Porque Paulo disse, né? Aquele que faz caridade, ele apaga multidões de pecado. Mas não é dessa forma. É porque o cristianismo, o cristão, a essência do cristão, ele tem que demonstrar esse amor. E se eu e você, se nós não demonstramos este amor, nós pecamos. Foi na onde Paulo disse. Se nós não fazemos e demonstramos este amor, nós pecamos. Então, se nós praticamos essas boas ações e fazemos tudo para a honra e a glória do nome do Senhor, nós somos isentos de cometer este pecado. Então apaga multidões de pecado que nós poderíamos cometer por causa das nossas negligências, às vezes, de não fazer este ato de amor. E Deus, ele olha e vê o coração, como nós aprendemos. Ele vê no íntimo do nosso ser se nós estamos fazendo com amor mesmo ou se é para ter status, né? Isso.
que justamente é aquela questão que as nossas obras, elas são para demonstrar o novo interior. Não é para adquirir o novo interior, né? É bem diferente do que o apóstolo Paulo colocou ali, que o irmão Carlos citou aqui, né? E alguns entendem que não, que é como ele já colocou. Alguns entendem que fazendo boas obras estão adquirindo um novo interior. Não. As obras, as boas obras, elas são uma demonstração que eu já tenho um coração novo, renovado, inclinado para Deus, né? E cheio da presença do Espírito Santo, que é o que nós vamos ver aqui no subtópico 3, o penhor do Espírito Santo no coração. O penhor do Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Então, dentro de todo esse contexto aí, é como se Deus, né, fosse um carimbo, né, é como diz aqui, o penhor, um selo. Né, o penhor da nossa herança é a garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, é esse processo aqui. Ele diz aqui, o Espírito Santo, a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Então, esse penhor aqui é o Espírito Santo. O contexto bíblico, as passagens bíblicas, elas relatam que as nossas ações, elas têm que ser caracterizadas pela presença do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, e tudo isso é o quê? É o fruto do Espírito Santo. O amor, mansidão, bondade, paz, alegria, tudo isso aí eu por si só não consigo. O Carlos não consegue gerar isso por si só, se não for a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, é nesse sentido que o penhor do Espírito está sobre nós. Nós conseguimos ser cristão pela ação do Espírito Santo. É este penhor e é um selo e é a garantia que quando nós sentimos o Espírito Santo nos impulsionando, como o apóstolo Paulo, né, deu exemplo, os apóstolos, os irmãos ali que ficaram registrados na palavra de Deus, eles eram impulsionados pelo Espírito Santo para poder levar o Evangelho e fazer a obra de Deus. Não é isso, irmão Carlos? Então, pastor, e se nós olharmos para o lado jurídico, chega a dizer que o penhor é uma garantia, né, real. Isso. E quando nós olhamos para o capítulo 14 de João, do Evangelho de João, nós vemos ali nos primeiros versículos ali que Jesus disse, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse eu vos teria dito que vou preparar-vos lugar. E nessa conversa que ele estava dizendo com os discípulos, eu começo a meditar e conjecturar que os discípulos, eles começaram a se entristecer. Eles começaram a ouvir Jesus dizendo, aquele homem que há 3 anos e meio aproximadamente caminhou com eles, aquele homem que eles viram tantos milagres que foram operados, tantas pessoas que foram confortadas, e Jesus estava dizendo que queria subir para o céu. Ó, eu vou para o céu, eu vou para o Pai, vou voltar para o Pai. E quando nós olhamos esse penhor no versículo de número 15 ao 18, ele faz uma promessa maravilhosa, né? Ele empenhora o Espírito Santo. Ele diz, ó, e se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E ele diz no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei outra vez para vós. Jesus, ele empenhou o Espírito Santo em nossas vidas, e este Espírito Santo, ele nos faz com que nós caminhamos um pouco mais. Este Espírito Santo faz com que nós vencemos as provações que vêm sobre nós, as agonias, os flagelos, as decepções da vida. Ele faz com que nós superamos. Às vezes, quando nós estamos próximos a desistir, quando estamos quase fazendo a oração que Jó fez, se lamentar e criticar e às vezes querer argumentar com Deus o porquê de tais coisas, o Espírito Santo nos conforta dizendo, olha, um pouquinho de tempo o que há de vir virá. Por quê? Porque a promessa dele era que ele iria voltar. O pastor Elianai, nos últimos palavras aqui no versículo, no item 3 aqui, ele disse, além dessa garantia,
O penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança, é da garantida vitória da igreja que é do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à igreja. E hoje, se nós estamos de pé, é porque Jesus ele continua com esse propósito de cumprir todas as promessas feitas à igreja, né? Enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco todos os dias, nos ajudando, nos alertando, nos encorajando, nos impulsionando, nos mostrando que o nosso destino, o nosso alvo é o céu, nos confortando o coração, às vezes nas horas mais difíceis, na calada da madrugada, quando estamos às vezes angustiados, chorando. Ele vem ao nosso coração dizendo, não, isso aqui é passageiro, a vida aqui é passageira, mas no céu tem um lugar reservado para vós. E Jesus ele vai buscar a tua igreja, né? Ele deixou o Espírito Santo como um penhor para garantir que ele vai vir buscar a tua igreja para morar na mansão celestial, né? Se ele tivesse ido e não deixado esse penhor, quem sabe poderia ser motivo de dúvida, mas é como está posto aqui no subtópico 3. A presença do Espírito Santo é, né, algo que nos dá esta garantia de que a qualquer momento, como a própria palavra diz, num abrir e fechar de olhos, nós estaremos com Ele eternamente. Na conclusão dessa lição, diz assim, que ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. Aí mais embaixo, o comentarista coloca aqui, contudo, mediante a sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Então, Deus conhece se realmente o Paulo tem este coração novo, né? Foi transformado, foi regenerado. Então, Deus conhece tudo isso aqui. Nós, às vezes, não temos essa capacidade. Às vezes, não. Nós não temos essa capacidade de julgar. Mas Deus conhece. Se você, se eu estamos fazendo por amor, por sermos transformados, né, pela ação do Espírito Santo, Deus conhece tudo isso aí. E no momento certo, é como o evangelista Moncardo colocou aqui, que nós não estejamos do lado daqueles que vão dizer, Senhor, Senhor, fizemos tantas coisas em Teu nome. E vamos receber tão dura palavra do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Evangelista João Carlos, obrigado. Suas considerações. Quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao nosso pastor Roberto, que nos dá esse espaço tão maravilhoso, investe tanto nessa obra maravilhosa que é a Escola Bíblica Dominical, ao pastor Paulo, que nos convidou para estarmos aqui, e a todos os irmãos que estão nos assistindo. Pedimos que Deus possa continuar abençoando, fortalecendo e nos ajudando cada dia mais nessa obra tão maravilhosa que é levar e ensinar a palavra do Senhor como professor de escola dominical. Querido professor, superintendente, que Deus abençoe. Uma excelente aula nesse final de semana. Que os seus alunos sejam impactados aí por esta maravilhosa lição, esse maravilhoso assunto, na presença do Espírito Santo. Agradecendo a Deus a presença de todos, agradecer ao nosso pastor, presidente, pastor Roberto, que é um amante da escola dominical, incentivador e que sempre busca a perfeição, a cada dia que nós possamos buscar esta perfeição. Agradecer também ao pastor Wallace, que é o superintendente geral da nossa escola bíblica dominical, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.